O filme Invocação do Mal chegou aos cinemas no ano de 2013 e é um dos filmes de terror mais amados das últimas décadas. Inspirado em fatos reais, a trama acompanha a família Perron, que se muda para uma casa mal assombrada em Rhode Island, nos Estados Unidos. Logo ao se mudarem, a família começa a presenciar eventos sobrenaturais e então contatam os famosos investigadores paranormais Ed e Lorraine Warren, que estudam o caso. No filme, obviamente, nos deparamos com um desfecho satisfatório, onde o exorcismo final dá certo e a família consegue viver feliz para sempre. Porém, na vida real, não foi bem isso que aconteceu, e o desfecho final foi bem diferente. Meu nome é Shamal, e se você se interessa por esse tipo de conteúdo, eu te convido a se inscrever aí no meu canal e também ativar o sino das notificações. E se quiser, me siga no meu Instagram, que é esse aqui que aparece na tela. Então, dados os recados, vamos pro caso. Formada por Carolyn, Roger e suas 5 filhas, a família Perron se mudou para uma fazenda em Rhode Island em janeiro de 1971. A antiga casa possuía um enorme território, incluindo 14 quartos, mas infelizmente, assim que se mudaram para essa nova residência, eles começaram a notar algumas coisas muito estranhas, mesmo que de início fossem bastante sutis. Por exemplo, eles notaram que as vassouras se moviam sozinhas e que se juntavam algumas pilhas de sujeira no meio da cozinha para que fossem jogadas na lixeira. As crianças também relatavam ver alguns espíritos rodeando a fazenda, e enquanto a maioria era inofensivo, brincando e até chegando a dar beijos de boa noite nas crianças, existiam aqueles que eram mais agitados e agressivos. De acordo com Andrea Perron, a filha mais velha, seu pai sentia uma presença fria e fedorenta no porão. E como era de se esperar, esses eventos que inicialmente eram sutis foram ficando cada vez piores. As camas levitavam no quarto e aparelhos de aquecimento falhavam sem nenhuma explicação. Carolyn então resolveu pesquisar o histórico da residência e descobriu um passado tenebroso. Aquela casa em que a família Perron residia havia pertencido a uma mesma família por 8 gerações e tinha um longo histórico de coisas violentas. Uma criança teve a vida ceifada no local, outras se afogaram no lago da fazenda e algumas tiraram a vida no sótão. Ainda em suas pesquisas, Carolyn descobriu que uma das antigas donas se chamava Bathsheba Sherman, que havia vivido naquela residência no século XIX. Bathsheba era uma dona de casa como as outras naquela época? Não. Ela era simplesmente conhecida por ser uma bruxa satanista, que havia ceifado a vida de uma criança. Olha aí que delícia de local para você viver. Para dar um ar ainda mais macabro, como se isso já não fosse macabro o suficiente, a bruxa Bathsheba se enforcou na árvore que ficava na frente da casa, e a lápide dela pode ser encontrada no cemitério da cidade. É óbvio que com aquele histórico, principalmente da Bathsheba, a família começou a acreditar que era o espírito dela que os estava atormentando. Bathsheba era uma criatura horrível. Descrições alegam que ela tinha um rosto semelhante a uma colmeia de abelhas, desidratada, cheia de vermes e sem características humanas. Sua cabeça acinzentada era inclinada para um lado, como se seu pescoço tivesse sido deslocado, e um mau cheiro ficava no quarto quando ela estava presente. Ela se considerava dona da casa e se ressentia da competição que minha mãe fazia para essa posição, contou Andrea em uma entrevista posterior. Após ataques e ameaças para que os Perrons, mais precisamente a Carolyn, deixasse a casa, começou a surgir uma desconfiança de que a Carolyn estava possuída pela bruxa, e essa desconfiança atormentava a família, tanto que eles decidiram pedir ajuda para Ed e Lorraine Warren. Por vários anos, os investigadores paranormais tentaram ajudar aquela família, e a Lorraine, que é clarividente, tentou se comunicar com aqueles espíritos para entender o que eles queriam, mas os ataques só pioravam.
Como tudo que eles estavam tentando dava errado, foi combinado que seria realizado um exorcismo na Carolyn. E sobre a noite que essa cerimônia foi realizada, a Andrea disse o seguinte: "A noite em que pensei que veria minha mãe morrer foi a noite mais terrível de todas. Ela falou com uma voz que nunca tínhamos ouvido antes, e uma força que não é desse mundo a jogou a 6 metros de distância em outra sala." Apesar das constantes tentativas do casal Warren de livrar a família daqueles espíritos, os ataques só pioravam e o exorcismo não deu certo. Mesmo que no filme, como tem que ter um final feliz, deu certo. Então na vida real, não deu. Como viu que Ed e Lorraine Warren não estavam ajudando em nada, o Roger pediu para que os investigadores paranormais fossem embora de sua residência. E o pior é que a família teve que viver por lá por mais 10 longos anos, até que finalmente, ali por volta da década de 80, eles conseguiram juntar dinheiro suficiente para se mudarem dali. Bom, pelo menos o lado positivo é que, ao que tudo indica, o problema era sim com a residência, já que não tem nenhum registro de ter acontecido mais coisas desse tipo quando eles se mudaram do local. A filha mais velha da família Perron, a Andrea, escreveu 3 livros sobre o que aconteceu ali na casa, e hoje em dia ela viaja dando algumas palestras. Mesmo após todo esse histórico perturbador, várias outras pessoas resolveram comprar aquela casa ao longo dos anos. Ao que tudo indica, a experiência de viver naquela casa é como viver em um verdadeiro inferno. Mas isso não sou eu que estou dizendo, quem disse isso foi Norma Sutcliffe, que foi uma das donas mais recentes. Agora, pasmem, meus amigos, ela não disse isso por causa dos fantasmas do local. Ela disse que é como viver no inferno porque ela não tinha paz, já que após o filme do Invocação do Mal, muitos fãs começaram a visitar sua casa e também invadir seu terreno. Norma obviamente não aguentou aquele assédio constante e acabou vendendo a casa, e os donos que vieram depois dela resolveram que iriam transformar aquele local em meio que uma exposição. Eles iam transformar aquilo em um local de preservação histórica. E olha só, parece que a Norma viveu lá e nunca aconteceu nada, mas quando esses novos donos que queriam exibir a casa apareceram por lá para morar no local, os fantasmas voltaram de uma hora para outra. Talvez a Batsheba não goste muito de público. E atualmente a dona do local posta vídeos no TikTok falando sobre como é viver ali e também as experiências sobrenaturais que ela já presenciou. Então esse foi o vídeo de hoje, espero imensamente que vocês tenham gostado do conteúdo. Se você gostou, eu peço que deixe um like, se inscreva no canal e assista os outros vídeos aí do canal, que tem de crimes, tem de mistérios, tem de tudo aí. Então, por hoje é só, até a próxima e tchau!